que Abraão e Ló, né? Abraão era sobrinho, aliás, tio de Ló. E eles dois saíram de Ur, né? E foram habitar juntos. O que aconteceu? Eles eram muito ricos, tinham muitos rebanhos. E ali, com o passar do tempo, né, da convivência deles, os pastores começaram a se desentenderem. Abraão, por sua sabedoria, homem, né, justo, escolhido por Deus, né, diz a Ló: é necessário que nós se separamos, né, para que não venha a haver confusão, desavença entre nós. E ali Ló deu ouvido, né, à voz de Abraão. E Abraão disse: se escolheres ir para a esquerda, eu irei para a direita. E se escolheres ir para a direita, eu irei para a esquerda. E Ló olhou ali, né, para o lado da campina do Jordão, que era bem regada. Tinha um jardim como o jardim do Senhor, que ficava para o lado do Oriente. E ali ele foi habitar. E ali ele habitou por um longo tempo. Ali ele possuiu família, né? Teve 2 filhas. Porém aquela cidade, né? Como os irmãos, eu acredito que muitos aqui conhecem a história de Sodoma e Gomorra. Ela era uma cidade grandiosa, né? Como o mundo de hoje, com grandes progressos. Porém o povo era um pouco disperso. Não queriam muito saber de compromisso com Deus. E ali, com o passar do tempo, aquela cidade foi cada vez mais se aprofundando no pecado. E ali aquele pecado subiu às narinas de Deus. E Deus envia ali 3 anjos até Abraão, né? Abraão recebe ali na sua casa, né? E ali ele diz que iria destruir Sodoma e Gomorra. Abraão tenta negociar com Deus, né? Pedindo primeiramente que Senhor, se houver 50 justos ali, não destrua essa cidade. Deus, por amar Abraão e saber a pessoa que ele era, disse a Abraão: se houver 50 justos nesta cidade, eu não o destruirei. E ali foi passando 50 e Deus não encontrou 50. E passou 40. E ali meio que por fim, Abraão faz um desafio a Deus e diz: Senhor, eu agora faço um desafio. Se houver 10 pessoas, não destrua Sodoma e Gomorra. E ali o Senhor não encontrou nem 10 pessoas. E ali o Senhor se retirou. E ali aqueles 2 anjos que estavam ali juntamente com Abraão descem para Sodoma e Gomorra. Descendo, eles na entrada da cidade, Ló estava sentado à porta. E ao ver aqueles homens, Ló era um homem temente a Deus. Apesar de ali ele se acostumar, né, com as coisas ruins daquela cidade, com o pecado. Mesmo ali eles sendo servos, é necessário que a gente tenha muito cuidado, irmãos. Que muitas vezes nós estamos aqui ou em algum lugar e acabamos se acostumando ali com o pecado, com a orgia, né, com as coisas, né, que não agrada ao Senhor. E ali, Ló, mesmo assim, ele tinha um coração temente a Deus. Ele serviu o Deus Altíssimo. Aleluia. Quando ele viu aqueles 2 homens, ele se prostrou e convidou que eles fossem até a casa de Ló. Chegando na casa de Ló, aqueles 2 anjos, do moço ao mais velho, rodeou a casa de Ló ali e queriam possuir aqueles 2 estrangeiros ao ver deles.
queriam cometer ato sexual ali com aqueles dois anjos. E ali Ló tenta negociar ali com aquelas pessoas. Ali oferecem até mesmo as filhas dele, que eram duas virgens. Mas aqueles homens não tinham acordo para eles. Eles não aceitaram o que Ló falava ali para eles, né? E ali queriam invadir, até mesmo agredir a Ló, a casa de Ló. E ali aqueles dois anjos ferem aquelas pessoas com cegueira. E perguntam a Ló se existia ainda mais alguém, né, que necessitaria de ouvir, porque eles iriam destruir aquela cidade, que Deus tinha enviado para destruir aquela cidade. Ló ali fala: ainda tenho os meus genros. Ali eles vão até aqueles genros de Ló, e ali passando para eles o que ia acontecer, que Deus iria destruir aquela cidade. Aqueles homens, os genros de Ló, zombam de Ló. Preferiram ficar naquela cidade, achando que era alguma conversa, alguma história ali, que nada ia acontecer. Assim nós estamos vivendo neste mundo atual. Nós temos pregado, falado a palavra do Senhor, e muitas vezes, muitas pessoas zombam, acham que nada vai acontecer, que o arrebatamento é uma história, é um mito. Mas, igreja, como foi falado nesta noite, muito em breve o Senhor virá buscar a igreja. E a igreja somos nós. E nós precisamos estar preparados, né? Não podemos deixar que coisas pequenas venham nos afastar. Eu falo pela minha mesma pessoa, o Senhor está falando aqui comigo. Porque muitas vezes, por coisas pequenas, uma vaidade, um orgulho, algo que eu queira conseguir, eu coloco na frente das coisas de Deus. Ai, os meus planos é fazer uma faculdade, é ter um emprego. Não que isso não seja bom. Nós que somos filhos de Deus, Deus tem o melhor para nós. Mas temos que colocar, priorizar, né, o Senhor. A nossa preparação para que quando Jesus vir resgatar o seu povo, nós possamos estar preparados. Nós não possamos estar dispersos, estar perdidos, como aquele povo de Sodoma e Gomorra, que o Senhor olhou, né, do céu para a terra e viu aquela situação a qual aquele povo estava vivendo, né? E o mundo de hoje não é diferente a qual nós estamos vivendo. Como foi falado também aqui nesta noite, quantos jovens têm se perdido, quantos roubos, assaltos, drogas, né? As pessoas levam tudo na brincadeira. Se você for falar algo de Deus, muitas vezes, como foi falado aqui, assim como os genros de Ló ali, zombam das nossas pessoas. Não devemos deixar de levar a palavra, não devemos deixar de ser atalaias, mas estamos vivendo esta realidade, que é a realidade de Sodoma e Gomorra. E ali, Ló voltou muito triste, dali da casa dos genros, né? E ali, ao amanhecer o dia, os anjos apressam a Ló, dizendo para que se levantassem eles, sua mulher e suas filhas, e retirassem-se dali, para que não perecessem conforme a injustiça daquela cidade. Os anjos de Deus orientou ali a Ló e a sua família, claramente, igreja, que não olhassem para trás. Quando Deus aqui diz que não era para eles olhar para trás, igreja, estava dizendo que ali seria o fim de tudo. É o que eu falei agora há pouco. Quando Jesus vir resgatar a igreja,
povo remido e escolhido pelo Senhor. Aqueles que ficarem aqui, igreja, pode-se dizer que ele vai ser o fim de tudo. Não vai ser fácil, igreja, para aqueles que ficarem aqui. Por isso, enquanto há tempo, vamos nos preparar, vamos nos purificar, vamos deixar não vamos deixar que as coisas pequenas roubem a nossa salvação. Aleluia. Quero dizer também que ali, como eu falei aqui, que seria o fim de tudo, aquilo que os corações deles deveriam estar totalmente desprendidos de tudo. Mas, igreja, não vamos ser como a mulher de Ló. A mulher de Ló desobedeceu à ordem divina, pois ela era daquela cidade. Ela amava tudo aquilo que estava ali, as festas. Ela tinha bens. Ela se apegou às joias, muitas vezes ao orgulho, às pessoas daquela cidade. E quando eles receberam aquela ordem dada, que foi dada por Deus, que não olhassem para trás, mas o coração dela estava ali ainda. Ela seguiu naquela estrada, onde Deus ordenou para Ló ir, mas ela estava com o coração naquela cidade. E ali, caminhando, ela olha para trás. Ali, igreja, foi o fim para ela. Que nós possamos não ter este mesmo futuro, igreja. Porque Deus está preparando, assim como foi falado nesta noite, já está preparado o melhor para as nossas vidas. Não vamos deixar que pequenos vícios que nós tínhamos lá no mundo venham nos acompanhar, que nós possamos nos libertar, que nós possamos nos purificar na presença de Deus. O Senhor Deus, igreja, está falando aqui comigo. Pode ter certeza, a partir do momento que o Senhor me deu essa mensagem, que eu comecei a pesquisar, o Senhor começou a falar ao meu encontro. Talvez aqui ninguém tenha necessidade de estar ouvindo essa palavra. Talvez seja somente para mim, mas o Senhor Deus conhece a cada um. O Senhor conhece as nossas necessidades. Ele sabe o que nós necessitamos. Ele quer que Ele nos corrige para que nós possamos um dia estar com Ele e não possamos estar na mesma situação daquela mulher, como aquela cidade se tornou no Mar Morto. E até hoje ela está lá como uma estátua de sal, como um exemplo para as nossas vidas, para que nós possamos enxergar e ver que Deus, Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. Não vamos deixar que o preço que Jesus pagou, não vamos jogar fora a nossa salvação por mínimas coisas, porque Deus, Ele olhou o mundo e não viu um justo. Enviou o seu único filho para que padecer na cruz para nós pudéssemos ter a salvação. E aquela mulher desobedeceu à ordem divina. O coração da mulher de Ló estava preso ao que deixou, mostrando com isso consideração pelo que havia abandonado. Igreja, o livramento que Deus deu a Ló e às suas filhas, elas representam a nossa salvação. Ló, ele era um homem temente, ele era um homem escolhido por Deus. Ele deu ouvido à voz do Senhor. Quando ele estava vivendo naquela cidade, eu creio que ele se sentia, acostumou com a situação, mas ele se sentia oprimido. Ele se sentia triste por estar vendo aquela situação daquela cidade, o pecado que havia tomado conta daquele povo. Ele pensava o que fazer, o que eu vou fazer no meio deste povo, nessa situação.
Mas o Deus que nós servimos é um Deus que traz livramento para o seu povo, que dá vitória. Passe o tempo que passar, irmão, se você aguarda uma vitória do Senhor, Ele vai te dar. Espera nele, confia somente, que o Senhor vai te dar a sua vitória. E Deus trouxe o livramento para Ló, desculpe, igreja, que ele era um homem temente a Deus. Ele obedeceu quando o anjo pelo Senhor, pela ordem do Senhor, falou: não olhais para trás. Ele não olhou para trás. Ele ficou firme na palavra do Senhor, independente do que estava ocorrendo, mas ele confiou tão somente no Deus Altíssimo, o Deus de Abraão, o Deus que chamou. Assim somos nós, independente do que venha acontecer, nós precisamos estar firmes, confiantes na promessa que Deus fez para nós. Quero um dia ir morar com Ele nas mansões celestiais, onde toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Aleluia! Aleluia! Igreja, para não sermos julgados com o mundo, não basta apenas sairmos geograficamente do mundo. O que eu quero dizer nesta noite é que não basta nós estarmos aqui somente ouvindo. Nós precisamos ser verdadeiros adoradores. Servir a Deus em espírito e em verdade, independente da situação que estamos vivendo. Não vamos dizer que nós não temos falha, mas vamos procurar nos aperfeiçoar. Vamos procurar perguntar sempre a Deus: Senhor, eu estou te servindo em espírito e em verdade. Senhor, me faz ouvir a tua voz. O que eu necessito fazer para te agradar? O que eu estou fazendo aqui é do teu agrado, Senhor. Senhor, que seja somente tua toda a glória, toda a honra. Estou somente para te servir. Estou somente para fazer a tua vontade como servo. Deus, aleluia. Sim, Senhor, aleluia. Tu és Deus, aleluia. Eu quero dizer também que Paulo nos advertiu aos Gálatas dizendo: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos submeteis tais de vós de novo a jugo de escravidão. O apóstolo Paulo aqui, igreja, ele nos revela o mesmo jugo de escravidão que nos oprimiu um dia. Tentará pesar sobre os nossos ombros novamente. O que eu quero dizer com esta palavra é que aquilo que você muitas vezes lá no mundo gostava de fazer, o inimigo vai procurar sempre te tentar, sempre ali colocar uma situação igual àquela do passado. Mas nós que somos lavados, somos cristãos, temos que lembrar do voto que nós fizemos com Cristo. E lembrar que nós somos diferentes, que nós fazemos a diferença. Não é fácil, muitas vezes, lutar contra o inimigo, nós conseguimos. Mas o difícil, muitas vezes o pastor Eduardo já pregou aqui, lutarmos contra nós mesmos. Não é fácil, porque nós cada um aqui temos uma natureza, temos um jeito de agir. E tem coisas que gostamos, ou coisas que não aceitamos. Mas é necessário que nós descemos na casa do oleiro e deixamos ele nos moldar. Deixamos ele fazer a vontade dele na nossa vida. É necessário, igreja.